nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 37, 38 e 39 do livro Renascer da Esperança. Mas, antes, peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando e se você gostou do canal, então se inscreva. São atos pequenos para vocês que não custa nada e para mim significa muito, é muito importante. E eu fico imensamente agradecida a cada um de vocês. Agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos passados, a família de Emily, junto com o delegado, vão a Bilbao para poderem transferir Emily da delegacia. Emily se mantém calma e tranquila, o que incomoda muito Isabel. Já em Barcelona, Cíntia é levada contra sua vontade para um convento. Fernando fica extremamente triste e promete que vai pensar em algum jeito para tirar a menina de lá. Agora que vocês recordaram dos capítulos anteriores, vamos para o capítulo 36. Após a partida de Emily, seus amigos se reuniram na casa de Sara, onde o ambiente era de preocupação. Jairo, em especial, mostrava-se triste e pensativo. Miguel procurou encorajá-lo. Vamos, Jairo, o que é isso? Anime-se. Não compreendo. Essa moça apareceu do nada, pondo minha vida de cabeça para baixo. Ainda assim, aos poucos fui aceitando. Sobretudo porque Lucrécia via algo de especial nela e até o último momento de vida me fez prometer que a apoiaria. Eu mesmo comecei a notar a transformação que se operou nela. Não há dúvida de que os princípios espíritas tiveram um profundo impacto em suas atitudes, de tal maneira que ela se entregou à polícia por minha causa, depois de ter fugido em desespero. Contudo, não entendo o significado de tudo isso. Agora Emily está de volta ao ponto de partida, ou seja, está presa outra vez. O que será de sua vida daqui por diante, Miguel? Colocando a mão no ombro do amigo, Miguel respondeu: Vamos nos empenhar em ajudá-la. Contratei um advogado muito competente que a defenderá. Já começou a estudar o caso e creio que em breve me trará notícias sobre a situação no tocante aos aspectos legais. Acima de tudo, porém, precisamos continuar orando e confiando em Deus. E não concordo com você, Jairo, quando diz que ela voltou ao ponto de partida. Ela mudou, está diferente, e isso por si só altera toda a situação. Será que não errou ao se entregar? E se essa decisão tiver sido uma precipitação da parte dela? Não se angustie assim, Jairo. Confiemos em Deus. Lembre-se de nossa mais recente experiência com a queima dos livros. Pensávamos que poderia impedir o crescimento do espiritismo, e veja o que de fato está havendo. Sara, então, aproximou-se de Miguel e perguntou: O caso continua repercutindo a nosso favor? Cada vez mais. Os jornais ainda o noticiam. Periódicos da França também mencionam o ocorrido. A intolerância vem sendo combatida e reprovada. Poucos dias depois do que aconteceu, em nosso grupo de estudos já dobrara o número de interessados em entender melhor do que se trata o espiritismo. Tenho contato com outros grupos onde o mesmo efeito se verifica. As repercussões são sentidas até na França. Nosso amigo livreiro nos disse que recebeu informações de que também lá os grupos de estudos cresceram e assegurou que nunca houve tantas encomendas de livros espíritas. Parece que todos querem saber o que havia nas obras queimadas. Creio que aqueles que se deixaram dominar pela intolerância não contaram com a curiosidade das pessoas, nem com a divulgação gratuita e em grande escala que teríamos a partir do evento. Eles nos prestaram um grande serviço. Por isso, Jairo, devemos orar por Emily e esperar pelos acontecimentos. Os enviados de Deus, que nos orientam e auxiliam, usam em nosso favor até o mal que supostos inimigos nos desejam fazer. Portanto, aguardemos com confiança em nossos instrutores espirituais
e vamos agir com inteligência, utilizando todos os recursos disponíveis para dar conta da parte que nos cabe. Enlaçando o amigo em forte abraço, completou: anime-se, Jairo, e lembre-se de que ela não está sozinha. Mais aliviado, Jairo sorriu e deixou-se envolver pela ternura dos amigos. Miguel permaneceu com eles até o fim do dia e participou do grupo de estudos naquela noite. Na manhã seguinte, partiu para Barcelona com o firme propósito de ajudar Emily. A jovem estava sentada à beira da alta janela, por onde entrava o pouco de claridade que iluminava parcamente o pequeno quarto. Ela se sentia asfixiada, oprimida naquele ambiente. A porta se abriu e o médico que a trouxera entrou, junto com um enfermeiro, perguntando: como passou de ontem? Dentro do possível, nessas circunstâncias, passei bem. Foi a resposta. Teve algum tipo de dificuldade para conciliar o sono? Muita dificuldade. Por fim, consegui cochilar e descansar um pouco. Sente-se fraca ou cansada agora? Não se preocupe, doutor. Estou perfeitamente bem, dentro do possível, como já disse. É claro que me sinto triste e machucada com tudo o que está acontecendo, mas vou superar. O médico, com um sorriso irônico, concordou. Certamente que vai. Em seguida, determinou ao enfermeiro que aplicasse na paciente uma injeção calmante. Ao sair do quarto, informou: seu antigo médico está aqui e quer vê-la. Emily não respondeu. Depois que o enfermeiro deixou o quarto, levantou-se, tomou um pouco de água e voltou-se a sentar. Não a alimentavam desde que chegara. Emily fitou a marca deixada pela agulha em seu braço e lágrimas se formaram em seus olhos. Ela sabia que outra vez tentariam enfraquecê-la para acentuar seu desequilíbrio. Sem comida e tomando calmantes, ela ficaria mais e mais amortecida. A porta se abriu novamente e Francisco entrou. Emily não perdeu a serenidade. Sentada à beira da janela, saudou. Como vai, doutor? Não me surpreendo em vê-lo. Na realidade, já o esperava. O médico se colocou bem perto de Emily, que o olhava com firmeza. Acariciou-lhe os cabelos, o rosto e depois disse, quase sussurrando: o que fez com seus lindos cabelos? Não gosta deles curtos? Eu gostei. Acho que me fazem parecer menos frágil. Afastando-se ligeiramente, ele concordou. De fato, parece menos frágil. Vejo que sarou completamente da pneumonia. Você quase morreu. Sabia disso? Obrigado por ter cuidado de mim naquela ocasião. Francisco, então, segurou suas mãos e disse: tive saudade, Emily. Muita saudade. Continuo interessado em ajudá-la. Levando as mãos de Emily aos lábios, beijou-as várias vezes. Depois continuou: só insisto que você precisa cooperar. Afinal, Francisco, o que você quer? O mesmo de antes. Quero você. Emily se ergueu, caminhou até a mesa, tomou mais um pouco de água e voltou-se para o médico e disse: você me auxiliou em um momento grave e serei sempre agradecida. Mas nada mudou em meus sentimentos, Francisco. Apesar de tudo, ainda amo meu marido. O médico se aproximou de novo, quase encostando seu rosto no dela, e provocou: onde está seu marido agora? Já abandonou uma vez. Está repetindo isso. De que adianta sua dedicação a ele? É inútil. Ricardo não retribui seu amor. Não importa, Francisco. Meu coração ainda é dele. Embora me sinta realmente magoada com tudo o que houve, continuo tentando compreender as razões de meu marido. Emily se afastou do médico e voltou para junto da janela. Francisco se irritou, dizendo rispidamente: persiste em relutar, não é? Poderíamos desfrutar momentos inesquecíveis. Eu a ajudaria nesta clínica, com os médicos, atenuando as orientações que eles têm da parte de sua família. Poderia forçá-los a alimentá-la melhor, a levá-la para tomar sol. Você vai definhar aqui dentro, Emily, até morrer. Não se iluda, sentindo-se forte. Sei que está diferente, contaram-me que está mais controlada, e vejo que é verdade. Todavia, não se iluda.
Essa força não vai resistir por muito tempo. Em breve, sem comida e com a medicação, ficará debilitada. E aí, minha querida, não vai adiantar me pedir ajuda. Estou aqui me oferecendo para auxiliá-la. Se me recusar, será a última vez, e não mais serei piedoso. Emily ergueu os olhos, fitando-o, e disse intrépida: Como já disse, Francisco, serei eternamente grata por ter me assistido. Sem você, talvez não estivesse aqui agora, mas nada tenho a lhe oferecer além de amizade, justamente como antes. Sinto muito. O médico olhou para ela com desdém e disse: Não tanto quanto sentirá mais tarde. Em seguida, se levantou e saiu, sem olhar para trás. Emily deitou-se na cama e, chorando, pediu a Deus que a amparasse, dando-lhe a força necessária para que fosse capaz de suportar tudo o que ainda estava por vir. Capítulo 37. Na mansão, Fernando subiu as escadas a passos rápidos, erguendo levemente a batina para não atrapalhar. Assim que entrou, cumprimentou lacônico a prima e a tia e indagou: Onde está Ricardo? Preciso falar com ele. Foi Filomena quem respondeu: Calma, sente-se conosco e tome o de jejum. Papai e Ricardo estão conversando na biblioteca e creio que vão demorar. Não, obrigado. Vou aguardar no jardim. Filomena segurou o primo, dizendo: Acalme-se, Fernando, o que você tem? Isabel se levantou, olhou-o fixamente e disse: Sabe a sua decisão de nos apoiar com o caso de Cíntia. Muito inteligente. E afastou-se sem que o sobrinho pudesse fazer a pergunta que lhe vinha à mente. Ele então a transferiu para Filomena. Do que ela está falando? Eu não apoiei coisa alguma. O que você aprontou desta vez? Absolutamente nada. Fiz apenas o que é certo. Não precisamos prejudicar nossa vida por causa da menina. Ela é muito jovem e, de qualquer modo, acho que a situação é temporária. Ricardo não permitirá que se torne freira. Enquanto ela falava, indignado, Fernando ouvia vagamente a discussão entre Ricardo e o pai, vinda da biblioteca. O jovem padre andava de um lado para o outro, sem dar muita atenção à prima. Finalmente, Ricardo saiu da biblioteca, abatido. Passou por Fernando e mal o cumprimentou. Subiu depressa, sem olhar para os lados. Fernando se apressou em entrar na biblioteca para conversar com o tio. Antes que o fizesse, Filomena segurou-lhe o braço com força e alertou: Não me contradiga, ou mais tarde se arrependerá muito. Aturdido pela ameaça, Fernando entrou. O tio estava de saída e, quando o viu, disse: É bom que tenha vindo, Fernando. Quero que entregue esses livros a Dom Antônio, logo que o vir. Eles estavam com Emily, na hora em que foi presa. Um deles é um Novo Testamento e parece inofensivo. Mas este ergueu-o e mostrou a capa ao padre. É um dos que foram queimados. Quero que o entregue ao bispo. Ele saberá o que fazer. Além do mais, parece que as nossas suspeitas sobre Emily se confirmam. Está mesmo desequilibrada e envolvida com essa seita. Fernando pegou os livros e ainda tentou deter o tio. Preciso falar com o senhor sobre Cíntia. Dom Felipe, entretanto, já passando pela porta da biblioteca, foi taxativo. Esse assunto está encerrado nessa casa. Acabei de ter a última discussão sobre ele com Ricardo e não quero mais falar sobre isso. Agora preciso ir. Importantes compromissos me aguardam. Fernando, carregando os livros, saiu da casa aborrecido e voltou para a paróquia. Lá chegando, foi direto para o quarto e se trancou. Sentou-se na cama, com a cabeça entre as mãos, angustiado, quase desesperado, por não saber de que maneira defender Cíntia. Aturdido, levantou-se e andou de um lado para o outro. O livro dos espíritos estava sobre a mesa e o atraía. Procurava afastar a atenção dele e se concentrar no problema que queria resolver. Depois de algum tempo, esgotado, sentou-se outra vez na cama. Olhou demoradamente para o livro e não se conteve. Folheou-o, entre temeroso e curioso. Acabou por abri-lo no início e, cedendo ao impulso, pôs-se a ler a introdução. À medida que avançava na leitura, impressionava-se com a lucidez dos pensamentos,
ali expressos. Passou o dia trancado no quarto. Ao final da tarde, o auxiliar dos serviços da igreja bateu à porta. Padre Fernando, está quase na hora da missa. Sobressaltado, ele ergueu a cabeça e custou um pouco a responder. Estou quase pronto. Após celebrar a missa e cumprimentar os fiéis, o que fez com muita dificuldade naquele dia, Fernando se trancou novamente no quarto e mergulhou no livro até altas horas. Foi só quando percebeu o cantar dos primeiros pássaros que o fechou e se deitou. Sentia-se encantado com o que acabara de ler. Entregou-se à meditação e, por fim, adormeceu. Logo que amanheceu, ele já estava acordado e retomava a leitura. Assim, continuou ao longo de quase 2 semanas. Dividia-se entre o livro, as preocupações sobre o que fazer com a situação de Cíntia e a celebração das missas para as quais estava escalado. Naquele período, passou a fugir cada vez mais das suas obrigações. Rezava tão somente as missas que não conseguia transferir para o encarregado da paróquia e não aceitou entrar no confessionário uma única vez. Na verdade, fugia dos fiéis. O pároco, estranhando o comportamento do rapaz, questionou. Afinal, Fernando, o que acontece? Você está distante, meu filho. O que o inquieta? Estou preocupado com Cíntia. Ela está sob o amparo da igreja, e não há melhor lugar para uma jovem com os problemas que ela tem. A que problemas se refere, padre? Ora, Fernando, a mãe foi enfim reconduzida ao sanatório e não parece estar melhorando. A menina não pode se aproximar dela. Acho que a família tomou uma sábia decisão. Fernando suspirou, concluindo que não seria entendido pelo eminente representante da igreja. Quando fez menção de se afastar, o padre o seguiu e disse: Por que fica tanto tempo em seu quarto, meu filho? O que tem você? Estou estudando, padre. Precisamos estudar para melhor servir a Deus, não é? Desvencilhando-se do padre, Fernando voltou a se trancar no quarto. Estava terminando de ler o Livro dos Espíritos e vinha observando o conteúdo da doutrina espírita com clareza extraordinária. Tudo nela fazia sentido e lhe trazia a compreensão de muitas coisas que sempre questionara inutilmente em seus estudos teológicos. Ali, naquele livro, as respostas às suas maiores e mais profundas dúvidas existenciais pareciam saltar-lhe aos olhos e aliviar seu coração. Apesar de sentir que novo horizonte se abria ao seu entendimento, Fernando estava ciente de que teria problemas sérios a enfrentar. Como poderia aceitar aqueles princípios e continuar sendo padre? Já não teria cabimento. Percebeu que, na verdade, jamais tivera. Ele nunca desejara ser padre, apenas se sujeitara à pressão da família. Essa e muitas outras reflexões o entretinham naquela manhã, quando o padre Henrico o chamou para uma conversa. Fernando, o bispo quer vê-lo ainda hoje. Hoje? Mas o que é tão urgente? Vou adiantar-lhe para que se prepare. Ele tem sua nomeação para a viagem às Américas e quer vê-lo sem demora. Fernando sentiu o sangue sumir-lhe do rosto e o coração bater descompassado. O pároco, percebendo a surpresa do rapaz, tocou em seu ombro de leve, dizendo: É melhor se distanciar um pouco daqui, para o seu próprio bem. Fernando andava apressado pela rua, dirigindo-se à catedral. Trazia o coração pesado e a mente agitada, à procura do caminho certo a trilhar. Sentia-se confuso, indeciso. Já não podia prosseguir na vida que antes escolhera, porém não sabia o que seria melhor. Diante da imensa catedral, Fernando deteve os passos. Contemplou demoradamente a construção majestosa, a cúpula que apontava em direção aos céus. Elevou então os olhos ao firmamento e pela primeira vez pensou em Deus como um ser verdadeiro, um Pai generoso e bom. Baixou o olhar e observou a enorme cruz na fachada. Mentalizou a imagem de Jesus e seu coração se encheu de ternura. O mestre Nazareno nunca lhe parecera tão real e tão próximo. Até pouco tempo atrás, Jesus era para ele alguém distante, santo e inatingível.
Agora o sentia muito perto e percebia que efetivamente o amava. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ele considerou que, a despeito de estar ainda perdido e confuso, encontrara Jesus de uma nova maneira, e aquele Jesus enchia o seu coração de esperança. Ele é o caminho que devo seguir, pensou afinal. De repente, foi como se tudo se encaixasse em sua vida. Ele não conseguia compreender os seus sentimentos, nem sabia ao certo o que faria, e, no entanto, se descobriu inexplicavelmente confiante. Ergueu os ombros e, determinado, entrou na catedral à procura do bispo. Dom Antônio recebeu-o em sua sala. Entre e feche a porta, Fernando. O jovem se ajeitou na cadeira, sentindo desconforto diante da autoridade máxima da igreja em Barcelona. Dom Antônio terminou o que escrevia, descansou a pena e olhou diretamente para Fernando, dizendo: Muito bem, é chegada a hora. Acho que não devemos adiar mais sua missão nas Américas. O novo continente precisa ser evangelizado e temos de fazê-lo com o máximo empenho. Estendendo para ele o envelope fechado, continuou: Aqui tem as orientações, a quem deverá procurar tão logo esteja no Rio de Janeiro e suas primeiras obrigações e responsabilidades. Fernando abriu o envelope devagar, leu todas as páginas da carta e, quando acabou, dobrou-as novamente e recolocou-as no envelope. Depois, encarando o bispo, que se mantivera calado ao observá-lo, pousou o envelope sobre a mesa e disse: Dom Antônio, não creio que tenha realmente uma missão a ser desempenhada no Brasil. Sinto que devo continuar aqui e prosseguir com meu trabalho no orfanato. É lá o meu lugar. Padre Fernando, acho que não entendeu. A questão não está em discussão. Não estou aqui perguntando sua opinião. É uma ordem, e sabe que deve obedecê-la. Fernando se levantou lentamente e respondeu: Não, Dom Antônio, não acho que devo obedecê-la. Não mais. Até hoje fiz tudo aquilo que a igreja me ordenou. Obedeci a todas as orientações recebidas, mesmo quando delas discordava. Busquei respeitar e defender os interesses da igreja. Creio que assim defendi os interesses de Deus na terra. Agora percebo que me enganei. Do que está falando? Vou prosseguir meu caminho, Dom Antônio, só que o farei a meu modo. E, retirando a batina que lhe cobria todo o corpo, Fernando a depôs na cadeira e declarou: A partir de hoje, Dom Fernando, não estou mais a serviço da igreja. Você não sabe o que está fazendo, rapaz. Vai negar seus votos? Aqueles que fiz à igreja, sim, não aqueles que fiz a Deus. Vou continuar a servi-lo, encontrando uma outra forma de fazê-lo. Está cometendo um grave erro. Seus familiares nunca o aceitarão. Ninguém em sua família jamais deixou o compromisso com a igreja. Você sofrerá as consequências de seu ato. É possível, Dom Antônio. Vai arrepender-se. Pegue a carta, coloque sua batina, e eu me esforçarei para esquecer o que houve. Vamos, ninguém mais escutou. Esqueçamos toda essa bobagem. Não posso, Dom Antônio. Não vou continuar mentindo aos outros e a mim mesmo. Mentindo? Sim, tudo tem sido mentira. A conduta de minha família e minha vocação, que nunca existiu. Além disso, há certos dogmas da igreja com os quais não posso mais concordar. O bispo ergueu-se enfurecido e gritou: Pois saí imediatamente. Não quero ouvir mais nada. Heresia, blasfêmia, vergonha. Você é uma vergonha para sua família. Desapareça da minha frente, ou não sei o que farei com você. Anátema. Capítulo 38. Na paróquia, Padre Henrico esperava por Fernando. Assim que o viu entrar, indagou: E então, quando pretende partir? Hoje mesmo, padre. Hoje? Por que tão depressa? E notando que o jovem estava sem a batina: O que aconteceu com sua batina? Fernando, a caminho do quarto enquanto conversava, respondeu: No lugar para onde vou, padre, certamente não vou precisar dela. Não compreendo. Sei que nas Américas os sacerdotes também usam batina. Fernando entrou no quarto, sempre seguido pelo pároco. Abaixou-se, pegou a mala guardada debaixo da cama e colocou-a sobre a mesa. Começou a arranjar seus pertences.
O padre não entendeu, ao ver que Fernando não punha na mala suas batinas, que permaneciam penduradas no armário. O que se passa, Fernando? Está contrariado por ter de partir, é isso? Ele não levou mais do que 20 minutos para jogar dentro da mala tudo o que possuía. Quando terminou, respondeu: Não, padre, não estou contrariado. Um pouco assustado, mas feliz. Fechou a mala e, olhando o quarto com carinho, disse: Estou pronto, padre. Adeus. E obrigado por tudo. O pároco, andando ao lado do rapaz, percebia que algo estava errado, sem, no entanto, imaginar o que seria. Adeus. Fernando, por favor, diga-me o que está acontecendo. Você me assusta. Alcançaram a porta da paróquia e Fernando, carregando a mala, disse: Acho que ainda não compreendeu, não é mesmo, padre? Não. Estou deixando a igreja. O quê? Está maluco? Não pode fazer isso. Você já fez seus votos e, além do mais, ninguém em minha família jamais fez isso antes. Eu sei, padre, eu sei, mas para tudo há uma primeira vez. Não pode partir assim. Venha, sente-se, vamos conversar com calma. E o segurava pelo braço. Não há mais nada a ser dito. Que Deus o abençoe e ilumine, padre. Que Deus ajude a igreja. Sem esperar pela resposta, Fernando saiu e desapareceu na trilha que levava ao orfanato. Lá, deixou a mala no quarto e logo trancou a porta, saindo de novo. Dessa vez, procurou uma carruagem que o conduzisse até o centro da cidade. Tinha pressa. Sentia-se quase compelido a agir daquele modo. Ele não compreendia, mas havia enorme convicção em todos os seus atos. Enquanto a carruagem avançava, ganhando as ruas principais que desembocavam no centro, Fernando se preparava mentalmente para o que estava prestes a fazer. Quando a carruagem parou em frente à delegacia, ele saltou e entrou confiante. Aproximou-se do atendente e disse: Preciso falar com o responsável pelo caso de Emily de Bourbon e Valença. Tenho importantes revelações a fazer. Quem é o senhor? Perguntou o atendente. Sou o primo do marido de Emily. Por favor, é urgente. O atendente saiu e em alguns instantes retornou com o delegado Endo Garcia, que o cumprimentou. Olá, Fernando, em que posso ajudá-lo? Tenho algo relevante para contar sobre esse caso, delegado, que com certeza mudará o rumo de suas investigações e também a vida de Emily, talvez de toda a família. Pois então me acompanhe. Emily tem advogado de defesa? Sim. Um renomado advogado de Tarragona esteve aqui assim que ela chegou e assumiu a defesa. Eu gostaria que ele participasse de nossa conversa. Não vejo necessidade alguma. O senhor conhece bem Dom Felipe, não conhece? E também Dona Isabel. Sem dúvida. Então entenderá, quando souber de tudo, que é indispensável a presença de um advogado. Endo se levantou e caminhou pela sala, em silêncio. Depois olhou para Fernando intrigado. Mas você não tem um advogado de sua confiança? Prefiro que seja o mesmo que cuida do processo de Emily. Está certo, vou tentar localizá-lo. Temos de agir depressa, delegado, muito depressa. Ou não poderei contar o que sei. As inesperadas afirmações de Fernando atiçavam a curiosidade do delegado. E por quê? Em breve a notícia se espalhará e estarão atrás de mim. Quem virá atrás de você? Do que está falando? Acabei de abandonar os votos religiosos, delegado, e uma das razões está indiretamente ligada ao que tenho para revelar. Percebe a gravidade do que vou dizer? Encarando Fernando com seriedade, Endo respondeu: Sim, eu vou mandar buscar o advogado imediatamente. Sei que está hospedado na casa de um tal Miguel. O delegado saiu e logo retornou. Mandei buscá-lo. Deve chegar logo. Espero que venha depressa. Não demorou muito para que um policial entrasse em companhia de um homem simpático. Feitas as apresentações, o delegado, Fernando e Vicente, o advogado, se fecharam em uma sala. Antes, Endo disse ao policial: Não quero ser interrompido.
O policial acatou prontamente a determinação. Tão logo se acomodaram, os três na sala, as portas trancadas, Endo disse: "Pois bem, pode começar. O que há de tão grave a ser revelado sobre esse caso?" "O que tenho a dizer, doutor?" disse Fernando, olhando para o advogado. "Não poderá ser provado facilmente. Mesmo assim, como estou diretamente envolvido, creio que meu depoimento tem força, tem peso. Participei do complô que foi armado para internar Emily. Foi tudo forjado. Ela nunca tentou matar ninguém. Nunca colocou veneno na comida do marido, nem da filha. Foi tudo uma armação." Os outros ouviam atentamente, e então o advogado perguntou: "O fato é que foi encontrado veneno no prato que seria servido naquela noite. É a prova principal que a acusação tem contra ela." "Não foi ela quem colocou o veneno." "Não? Então quem foi?" "Fui eu que coloquei o veneno." "Você? Mas..." "Foi tudo minuciosa e longamente arquitetado." "E por quê? Qual o motivo?" Emily nunca foi realmente aceita pela família. Apesar disso, no início a toleravam. Só que ela começou a ter as tais crises, ficando descontrolada e como que tomada por uma força estranha, agindo como se fosse outra pessoa. Aí a presença dela na família tornou-se uma ameaça. Imediatamente foi considerada dominada pelo demônio e desequilibrada mental. Tia Isabel estava cansada da nora, queria livrar-se dela de uma vez por todas. Contudo, afora as crises, Emily era uma mulher correta, de atitudes impecáveis. Quando o problema se agravou, minha tia pediu a Ricardo que a internasse. Ele relutou muito, pois amava a esposa. Porém, as alterações de comportamento se repetiam. Minha tia temia que se espalhassem rumores a respeito e que a reputação da família fosse maculada. Na verdade, tia Isabel não podia tolerar, em sua própria família, alguém com manifestações espirituais tão duramente condenadas à época da Inquisição. Além do mais, por alguma razão que não consigo entender, penso que minha tia a temia. Ela continuou insistindo, e Ricardo resistia. Para atender a mãe e tentar demovê-la da ideia da internação, Ricardo contratou o Dr. Francisco para cuidar de Emily. Achava que se fosse algum tipo de perturbação nervosa, o médico poderia resolver. A princípio, parecia que ela melhorava, mas depois Francisco disse a Ricardo que o problema era muito sério e que ela realmente era uma ameaça para a família, em especial para a filha. Emily começou a piorar, as crises se tornaram mais frequentes e as atitudes agressivas se manifestaram. Ricardo receava por ela própria e pela família. Mesmo assim, relutava em afastá-la do convívio familiar. Percebendo que dificilmente Ricardo cederia, tia Isabel preparou o plano, envolvendo Filomena e Dr. Francisco, além de mim. Atento à narração, o advogado Vicente indagou: "Por que aceitou participar desse plano sórdido, Fernando?" Na ocasião, também via em Emily uma ameaça. O que acontecia com ela me cutucava por dentro. Instintivamente, suspeitava que aquilo poderia ser um indício de muitas coisas que ignorávamos e queria que desaparecesse da minha frente. Tia Isabel e Filomena me convenceram, sem muito esforço, de que ela significava um perigo para a família e para a igreja. Asseguraram que tinham manifestações semelhantes à das mal afamadas reuniões das mesas girantes. Para mim, foi o suficiente. Sabia que devia proteger a igreja, e esse tal espiritismo me assustava. "Foi só por isso que colaborou?" Fernando pensou um pouco e respondeu: "Tive motivos pessoais também, mas de menor relevância em minha decisão." Como Endo Garcia indagasse com o olhar quais eram aqueles motivos, Fernando disse: "Poderia expô-los, delegado, pois já não tenho nada a esconder. Entretanto, em nada irão contribuir para a resolução do caso. Se houver necessidade, eu contarei, sem problema algum. Agora, acreditem em mim. Precisamos agir depressa." O delegado, então, perguntou: "Dom Felipe participou igualmente dessa armação?" "Não, tio Felipe foi enganado. Estou certo de que ele nada sabe." Apesar de severo e apegado às tradições e ao poder,
Meu tio não é um homem mau. Acredita que Emily seja mentalmente perturbada e que tenha atentado contra a vida do filho e da neta, o que por si só já a transforma em inimiga da família. O delegado caminhou pela sala, pensativo. Depois voltou-se para Fernando. Então você não tem como provar o que acaba de relatar. Não. Pense, tente lembrar o que fez naquele dia. O advogado insistiu, por sua vez. Se deseja ajudar Emily, precisa recordar alguma coisa concreta que nos ajude a indiciar os verdadeiros responsáveis, e daí poderemos libertá-la. Fernando baixou a cabeça, tentando se concentrar, e enfim disse: há um detalhe que talvez possa ajudar. Comprei o veneno naquele mesmo dia, pela manhã. Pode ser que o dono da mercearia confirme o que estou dizendo. Comprei grande quantidade de veneno de rato, e ele estranhou, perguntando-me por que precisava de tudo aquilo. Eu disse que a paróquia estava infestada dos detestáveis roedores, mas mesmo assim a quantidade era exagerada e... Fernando teve breve hesitação antes de continuar. Tenho também uma carta em que Filomena me lembra porque não deveria deixar de fazer o que havia combinado com minha tia. Embora seja uma carta muito pessoal, creio que eventualmente poderá ser útil. Gostaria de pedir que seu conteúdo fosse preservado da imprensa e das demais pessoas que não tenham ligação com o caso. Ótimo, disse o delegado. Acho que já temos algo em que trabalhar. Poderão soltar Emily? Perguntou Fernando. Não é tão simples. Temos de obter alguma prova. E olhando para Fernando com firmeza, perguntou: tem consciência do que acaba de fazer, Fernando? Sabe que ficará detido a partir de agora e poderá ser preso? Por que decidiu se entregar? Minhas crenças, meus valores estão diferentes. Não posso mais mentir, esconder a verdade ou manipulá-la para servir aos meus interesses. Estou consciente de que sofrerei as consequências. Contudo, tenho a atenuante de estar confessando. Não é, doutor? Perguntou o advogado. Temos um longo caminho a percorrer. Vamos ver o que conseguiremos fazer em seu favor. Vou atrás das evidências o mais rápido possível. Sem demora, o delegado saiu para tomar as providências necessárias. Continua no capítulo 39. Até lá!